da USP, é o Serviço de Assessoria Jurídica Universitária, e a gente é da Frente Cidade, que trabalha com movimentos de moradia, movimentos populares, e a gente está fazendo esse curso com o intuito de suprir uma demanda que aqui na faculdade mesmo, até recentemente, não havia um curso de direito urbanístico, e hoje a gente tem uma cooperativa a respeito, e a gente está fazendo esse curso com esses temas e com diferentes perspectivas, querendo suprir essa demanda e também oferecer uma visão um pouco mais crítica a respeito desse tema tão importante e tão pouco abordado. Vou passar a palavra para o Vini para falar um pouquinho sobre os nossos convidados de hoje. E muito obrigada pelo interesse e pela presença de todos. Olá. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre o espaço de hoje. A gente vai fazer. O espaço de hoje é sobre história da construção da cidade. Mais alto? Então. A ideia do espaço é dar uma base para o resto do curso, né? De quais foram as formas de construção da cidade, o que influencia isso e como isso se dá, né? Para que a gente possa analisar mais especificamente a cada dia outros tópicos mais específicos do direito urbanístico, né? A gente tem a honra aqui de estar com os convidados o professor Massuneto, que é o professor aqui da casa, que é quem criou e ministra o curso de Direito Urbanístico aqui da casa, e o professor Wilton, que é professor da FAO, secretário municipal da Habitação de São Paulo, e agradecer pela presença deles, a solicitude da gente. E é isso, né? Espero que vocês aproveitem e desejamos aí a semana inteira. Boa noite a todos. Agradecer inicialmente o convite gentil feito pelo Sérgio Cidades para essa aula, essa palestra para vocês, introdutória de um curso sobre direito urbanístico. Como o colega disse, tem uma demanda muito forte, uma reflexão jurídica sobre a cidade, sobre o urbanismo. E recentemente a gente conseguiu incluir na grade da disciplina educativa o direito urbanístico. O curso vem sendo muito procurado, porque de fato é um assunto que a gente recebe de interesse de muita gente, e é uma grata satisfação ver uma sala tão cheia, numa segunda-feira à noite, uma reflexão sobre direito e sobre cidades. Eu gostaria de abordar o tema do direito urbanístico na perspectiva que a gente vem trabalhando na linha de pesquisa do departamento, que é o direito urbanístico como o campo do direito econômico, o campo informado pela racionalidade da economia. Eu gostaria de usar uma parte da aula para explicar justamente o que significa abordar o direito urbanístico nessa perspectiva. É muito feliz o título que o Sérgio dá a essa aula, porque uma das dificuldades de se pensar o direito urbanístico é a dissociação que costuma ser feita entre direito urbanístico e capitalismo. Falar em direito urbanístico é falar na produção social do espaço urbano que ocorre no nosso sistema, nos marcos do sistema capitalista. Então, é muito importante a gente ter em mente que o espaço é socialmente construído,
que a cidade ela é produzida, como bem apresenta o nosso colega, para a gente entender o que significa falar da forma jurídica nessa perspectiva do direito econômico. Falando um pouco de antecedentes, dando um passo atrás importante, uma questão epistemológica, que se justifica para que a gente consiga refletir sobre as mudanças de conteúdo do direito urbanístico. O Ocidente pode ser sintetizado em 3 formas, né, que é a razão, o rito e a convenção. Desde a antiguidade, toda a sociabilidade é pensada a partir desses 3 elementos. Um elemento grego, um logos, um elemento romano, convencional, um elemento que vem da recuperação da tradição hebraica, que é o rito. O que a gente aprende na faculdade de Direito é a conjugação sistêmica do direito de rito, razão e convenção. E é importante a gente observar esses 3 elementos. Porque, em geral, quando a gente fala de direito urbanístico, quando a gente fala do sistema normativo do direito urbanístico, a gente está falando de direito convencional, né? E que se legitima por conta de um rito de formação daquilo que consideramos como jurídico, daquilo que consideramos como norma fato. Mas é fundamental que a gente compreenda, para entender a força normativa das convenções, a ratio. A gente tem que dar um logos, a gente tem que dar razão. Durante muito tempo, esse racional do direito foi atribuído a uma condição metafísica. A estabilidade do direito vinha de algo fora da sociedade. A racionalidade e a convenção se estabilizava porque ela se ligava a uma cosmologia da sociedade antiga, a uma cosmologia da igreja medieval. E a força do direito vinha dessa estabilidade metafísica. Longe de querer atribuir força metafísica ao direito urbanístico, mas, numa perspectiva materialista, é importante a gente observar que a razão, ela não se encontra necessariamente fora da realidade, ou num ambiente metafísico, mas a racionalidade pode ser identificada no próprio modo como essa sociabilidade se constrói. Então, eu gostaria de discutir com vocês um pouco as alterações da gramática convencional do direito urbanístico à luz das mudanças da racionalidade que a gente percebe no desenvolvimento do sistema econômico. Dando um pequeno salto, a modernidade, ela apresenta algumas promessas. A principal promessa da modernidade é uma promessa emancipatória, é uma promessa de autonomia da razão. Autonomia em relação a quê? Autonomia em relação àquele logos que estratificava as sociedades pré-modernas. A autonomia universitária na França do século XIII surge quando, na Universidade de Paris, os professores se colocam contra a cosmologia medieval para a reflexão acadêmica. Eles defendiam uma autonomia da razão em face daquele logos consolidado, controlado, no caso, pela Igreja Católica. Esse discurso emancipatório da humanidade é um discurso que se desenvolveu a partir de uma pretensão de autonomia da política, de autonomia da economia e de autonomia do direito. Direito seria uma razão prática que seria pensado, que atuaria a partir de uma autonomia racional. A emancipação das luzes, a emancipação do esclarecimento é a da autonomia estética das artes, a da autonomia prática da ética e do direito, a autonomia cognitiva das ciências, a autonomia da política. Essa promessa da modernidade, ela se frustra
à medida em que emancipação se transforma em regulação. Aquela sociedade estratificada, antiga, sociedade da cosmologia medieval, ela é transformada numa sociedade de indivíduos que se constituem agora a partir de uma outra racionalidade, na qual aquela pretensa autonomia racional se mostra, de uma hora para outra, subordinada a duas lógicas: a lógica do poder e a lógica do dinheiro. Daí a importância do Maquiavel, como autor que vai desenvolver a autonomia da ciência política, e a tradição clássica da economia política, a partir de Adam Smith, que vai pensar a autonomia do econômico. O que o urbano tem a ver com esse processo da modernidade? Esse ponto merece uma atenção nossa, porque a gente não pode cometer o erro, ao falar de um direito que trata do urbano, de imaginar que a cidade seja um conceito transitório. Apesar da cidade poder ser percebida como evento social, se é que a gente pode caracterizar assim, desde a antiguidade, existem alguns elementos específicos da cidade moderna e do urbano na modernidade que se confundem com essas promessas emancipatórias que eu acabo de falar. O Weber, no Economia e Sociedade, escreve muito bem a importância da cidade moderna, porque é na cidade moderna, é no urbano, em primeiro lugar, que um locus onde a moeda é um elemento de distinção. Na sociedade agrária feudal, a posição social era determinada por um status, independentemente da quantidade de dinheiro, independente da riqueza individualmente apropriada. A acumulação monetária se dá na cidade. A moeda como símbolo de distinção é um fenômeno urbano. Em segundo lugar, a racionalidade jurídica, como a gente conhece, ela é um fenômeno urbano. É na transição do feudalismo para o capitalismo que a gente vê a consolidação do direito secularizado, do direito racionalizado. A cidade é onde se expressa as mercadorias fictícias que vão dar impulso ao sistema capitalista de produção. Trabalho como mercadoria, dinheiro como mercadoria e a terra como mercadoria. O que é muito curioso é a gente perceber que na sua origem, falar em urbano é falar em moeda, é falar em racionalidade jurídica, é falar em fatores de produção. Falar em urbano é falar em um espaço de exceção em relação ao sistema feudal e é falar num controle de espaço, mas também num controle de tempo. A temporalidade do urbano é diferente da temporalidade do não urbano. Existe um processo de aceleração do modo de produção capitalista que se inicia e que tem origem nessa forma urbana. Me pedem para falar na aula sobre a construção do espaço. Essa origem genética das cidades, do urbano moderno, traz também alguns elementos importantes para a nossa discussão. A cidade é o espaço da diferenciação social por meio de classes. O urbano é o espaço, é o lugar da diferenciação espacial, da diferenciação do território. Então, se há um locus por excelência em que a contradição real da estrutura capitalista se manifesta, é no urbano. O capitalismo é contraditório por definição. Falar na produção capitalista do espaço é falar na produção do espaço alicerçada com a estrutura contraditória do real. E aqui a gente começa a ter alguns problemas. Porque falar em direito é justamente negar historicamente essa estrutura contraditória do real.
O direito moderno é uma forma que surge para transformar relações contraditórias em relações não contraditórias, para transformar relações não idênticas em relações idênticas. As categorias jurídicas são formadas exatamente para criar um âmbito de circulação em que os indivíduos se comunicam como sujeitos de direito, e não mais como sujeitos concretos que se distribuem no espaço a partir de um status pré-determinado. Então, se a sociedade pré-moderna é uma sociedade do status, a sociedade moderna é uma sociedade dos indivíduos. É uma sociedade igualitária, no sentido que todos são sujeitos de direito. Todos interagem por meio do contrato. Essas formulações jurídicas são fundamentais para que o direito guarde uma identidade que oculta uma contradição. Essa é uma função essencial do direito na modernidade e que a gente tem que compreender para entender o coração do direito urbanístico. O direito ele não revela a contradição. O direito ele trabalha no registro identitário que bloqueia o significado da contradição. Evidentemente vocês podem estar pensando, mas o direito reconhece diferenças. Existe o direito do trabalho, existe a proteção do hipossuficiente, existe a tutela dos menos favorecidos. De fato, o próprio direito, conforme o sistema se desenvolve, ele muda de uma identidade que bloqueia a contradição para um registro de reconhecer a diferença, mas continuar bloqueando aquela contradição. A forma jurídica dessa maneira, ela aparece idealizada na modernidade como uma mediação prática, né, que opera de modo autônomo a interação social, e ela vai se mostrando no desenvolvimento capitalista cada vez mais uma forma que embarca uma razão que trabalha numa sociedade hierarquizada. E eu falo melhor sobre isso a partir de agora. Num sistema idealizado, a raça do direito viria da Constituição. E tanto aquilo que é ritualizado quanto aquilo que é convencionado seriam derivações dessa racionalidade politicamente pactuada. O que a gente observa, no entanto, com o desenvolvimento do capitalismo, é que o desenvolvimento capitalista é necessariamente friccional, ele é necessariamente caótico, né? Ele expõe a sua contradição de origem. O que a gente percebe nesse momento da fricção, quando a pretensão olímpica da autonomia racional se encontra e mobiliza as forças do caos, é que o direito pretensamente autônomo se transforma em regulação. Existe uma frustração daquela promessa da modernidade à medida em que desaparece a autonomia racional do direito. E o direito passa, então, a ser um elemento de compensação, um elemento de estabilização. Eu queria parar um pouco nesse ponto, porque ele explica com clareza a natureza do direito urbanístico. O direito não se preocupa com o principal. O direito se preocupa com a primazia do secundário. O que é o secundário? O secundário é a resposta compensatória para aquela contradição imanente do desenvolvimento do capitalismo. O direito é uma resposta terapêutica às disfuncionalidades provocadas pela própria natureza do sistema capitalista. Né? O direito, então, é um mecanismo de estabilização. Ele é um mecanismo que, capaz de enfrentar autonomamente o principal, tensiona dar respostas
para aquilo que é secundário. O direito urbanístico, dessa forma, ele vai se mostrar claramente um direito de terapia social. A produção do espaço urbano é contraditória, a produção do espaço urbano é disfuncional, e o esforço do direito urbanístico, além de gramatizar a produção das cidades, é, de algum modo, criar mecanismos compensatórios capazes de estabilizar esse sistema de crescimento disfuncional. Vocês podem perguntar, o direito social e a perspectiva dos direitos sociais territoriais dentro do direito urbanístico, a perspectiva solidarista dos serviços públicos, a perspectiva redistributivista do estado de bem-estar social. Como é que você lida com esse fato histórico a partir da sua leitura crítica? De fato, o que se observa, especialmente no segundo pós-guerra, no centro do sistema, é o desenvolvimento de uma racionalidade, na qual a solidariedade, a redistribuição, o processo de decomodificação, ou seja, de imunização de certos ambientes da vida, a intrusão do mercado, são presentes, são constantes. O chamado período dos 30 anos gloriosos do capitalismo, e que acaba coincidindo com o tempo de cidades funcionais, cidades que se desenvolvem na perspectiva do consenso keynesiano-fordista, esse direito urbanístico é convencionado a partir dessa razão solidarista. No Brasil, a gente nunca teve essa raça solidarista. O professor João Vitor vai falar melhor daqui a pouco, mas a equação salarial do desenvolvimento brasileiro foi feita às custas das cidades do jeito que a gente tem hoje. Então, essa gramática do direito urbanístico como direito social sempre foi no Brasil algo muito mais idealizado do que algo que se manifestasse como uma gramática concreta. Mas é preciso fazer um recorte. Os 30 anos gloriosos do capitalismo, eles se inspiram na década de 70. E a gente começa, então, o período do cataclismo, o período das crises permanentes, crises ambientais, crises financeiras, crises fiscais. E uma derrota, ou um ocaso, daquela raça solidarista do segundo pós-guerra, que informara aquele direito urbanístico de viés social. Curiosamente, o direito urbanístico brasileiro, ele se desenvolve inicialmente como uma gramática da modernização brasileira. As cidades brasileiras se desenvolvem desde as reformas higienistas do começo do século XX até as formas mais articuladas do capitalismo financeiro contraditório a partir de uma gramática de modernização. O direito urbanístico jamais foi um obstáculo ao desenvolvimento dessa forma jurídica que se expressa de expressão capitalista no território. Curiosamente, esse ponto eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, porque eu acho importante para as discussões que virão depois. O direito urbanístico é entendido como uma parte da doutrina como um direito de resistência, ou como um direito altamente politizado, capaz, por alguma razão, de construir caminhos emancipatórios para a cidadania brasileira a partir das cidades. Então existe
uma grande discussão sobre um espaço de disputa do direito urbanístico a partir da imagem de que uma dogmática crítica seria capaz de efetivamente transformar a realidade das cidades. E aqui eu gostaria de fazer algumas considerações para que a gente consiga distinguir o que tem de ideológico desse discurso daquilo que efetivamente tem de horizonte concreto de disputa política. Primeira consideração importante. A política urbana na Constituição de 88, ela se encontra inserida dentro da ordem econômica e financeira, que se organiza a partir de um princípio e não de um direito, que é o princípio da propriedade privada. Quando a gente lê o artigo 182 e 183, que compõem a política urbana na Constituição, claramente a gente percebe que no nosso texto constitucional, a atividade urbanística é uma atividade econômica. Ela é uma atividade inspirada pela racionalidade da economia, ela é inspirada por uma racionalidade do tipo oferta, demanda, preço. O legislador, ao pensar nas cidades, ao pensar o urbano, ao pensar o desenvolvimento do urbano, ele positivou o desenvolvimento urbano nos marcos do capitalismo. E positivou a atividade urbanística não como uma atividade geradora de valor de uso, e sim como uma atividade geradora de valor. A política urbana é um capítulo estruturante da ordem econômica capitalista no Brasil. A gente fica surpreso quando David Harvey veio ao Brasil falar da urbanização do capital. Nosso legislador constituinte percebeu isso topologicamente ao situar a política urbana entre as atividades econômicas. E o que a gente percebe a partir dos anos 70, e essa mudança é importante, é que a razão econômica, que já estava presente no segundo pós-guerra, ela muda de natureza a partir dos anos 70. Existem muitas formas de denominar essa mudança da razão econômica. Alguns chamam de financiarização, outros chamam de dominância financeira. Independentemente do rótulo que a gente dê, o que é importante a gente perceber é que existe uma mudança substantiva na racionalidade setentista que vai informar aquilo que é convencionado como direito urbanístico, né? que dialoga com o processo de ampliação considerável da acumulação junto com o processo de aceleração. Aquele dado que o urbano como moeda, o urbano como espaço e tempo, ele é exacerbado a partir dos anos 70, quando o urbano passa a ser pensado na lógica da financiarização, na lógica da acumulação, associada com uma lógica de aceleração. Nesse ponto, pessoal, tem uma questão chave para a gente entender o que acontece com o direito urbanístico, que é a seguinte: a mudança da racionalidade do estado de bem-estar social para a racionalidade da financiarização não implicou necessariamente numa mudança da gramática dos direitos. Pelo contrário, o que a gente observa a partir do processo de financiarização é uma apropriação da gramática dos direitos sociais para a função de valorização financeira. Então, não é à toa que a gente, a partir dos anos 90, a partir do neoliberalismo, descobre o maravilhoso mundo das políticas públicas. Não se fala mais em política, se fala numa gramática dos direitos. E essa gramática dos direitos é uma gramática sistematicamente apropriada pela esfera do valor. Um exemplo claro disso que eu estou dizendo. Quando Keynes pensa nos marcos iniciais da macroeconomia, ele pensa na criação de uma mesa estatal de controle do econômico. Essa mesa ela é tomada pelas finanças que passam agora a controlar a economia, não mais para a estabilização, como pretendia a Revolução Teórica Keynesiana, e sim para
garantia dos pressupostos necessários à aprovação do valor sobre a operação financeira. O mesmo acontece com a gramática do direito urbanístico. Toda uma gramática sofisticada de reconhecimento de direito, de detalhamento da propriedade, ela é apropriada por essa raça financeira para gerar uma nova oportunidade de valorização que até então não ocorria. Então, um ato teórico celebrado como Estatuto da Cidade, ele é em grande medida o grande marco neoliberal do direito urbanístico brasileiro, porque ele é uma gramática sobre a propriedade inteiramente apropriada por essa raça financiarizada. Não é à toa que dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, aquele mais detalhado, aquele que mais se efetiva, é o das operações urbanas consorciadas, que é exatamente o instrumento que melhor responde a essa nova ratio do funcionamento da economia capitalista. E o mesmo acontece com os planos diretores, o mesmo acontece com as informações sobre cidade. As informações que até então eram o pressuposto da tomada de decisão pública, elas passam a ser cada vez mais um indicador de uma grande cesta de Big Data que gera valor dentro de uma economia informacional. Né? A administração que pretensamente visa efetivar direitos por meio da velha gramática dos direitos sociais, nada mais faz do que criar elementos de um novo cercamento financeiro, gerando novas oportunidades de criação de valor. Então veja que curioso, se quando a gente lê o Marx no século XIX, a gente vê o cercamento de terra como uma manifestação do surgimento da propriedade privada, é importante que a gente perceba o mesmo movimento no cercamento do orçamento por meio da austeridade fiscal permanente, o cercamento do sistema tributário pelo modo como se estabelece a hierarquia em torno dos tributos, o cercamento em torno do direito urbanístico, quando aquilo que se efetiva é justamente aquilo que tem aderência à forma de valorização dessa ratio financeira. O que a gente percebe é que de nada adianta uma disputa naquilo que está convencionado ou uma democratização do rito se a disputa política de alguma maneira não interferir nessa racionalidade. Há algum tempo, as ciências sociais se conformaram com o papel de lidar com a primazia do secundário e evitar discutir aquela ratio principal, discutir efetivamente o direito urbanístico da regulação de como a cidade é produzida, né? Que não necessariamente é positivada, diga-se de passagem. Quando a gente abandona aquela ratio primária e passa a discutir só a ratio secundária, a gente perde a possibilidade de discutir horizontes alternativos concretos. E é nesse ponto que a gente observa é uma morte da política em nome da administração. Então a nobreza da política, com possibilidade de discutir ratio, né, ela vira meramente um expediente de disputa de mecanismos de gestão dessa primazia do secundário. Os senhores estão acompanhando as propagandas eleitorais, sabem muito bem do que eu estou falando. Evidentemente que há diferença entre o administrativismo de um ou outro candidato, mas o fato é que a política é incapaz de tangenciar o coração do sistema, que é a razão de como as coisas são feitas, a razão do caminho que o direito acaba construindo. Alguns autores vêm discutindo a necessidade de pensarmos um iluminismo prometeico. Você se lembra do ministro de Prometeu? Prometeu, ele ousa roubar a tecnologia dos deuses
para pensar num outro horizonte alternativo para a raça humana. Né? Ele utiliza uma luz, ele desafia os deuses para mudar o estado de coisas. O direito urbanístico ele perdeu essa luz. O direito urbanístico está muito longe de ser prometeico. O direito urbanístico ele se contenta com a razão do mundo como ela se apresenta, né? E cada vez mais é incapaz de apresentar respostas satisfatórias para as catástrofes que o sistema mesmo cria. Então, repensar o direito urbanístico, e eu vejo que essa é uma ideia desse seminário que se inicia hoje, é a gente pensar, significa pensar o direito urbano no antropoceno, significa pensar o direito urbano no momento em que a civilização capitalista atingiu o seu ponto de esgotamento. O que significa a gente desbloquear essa raça primária e ficar simplesmente discutindo a política como administração e o direito urbanístico como uma forma jurídica dessa raça secundária. Não que a política da raça secundária não seja importante, não que essa raça secundária não gere bem-estar, mas o fato é que se a gente quiser discutir curação do sistema, a gente tem que ir para a curação do sistema. Então, não caia no erro de imaginar que o direito urbanístico tem que ser estudado somente à luz da Constituição. Que a norma convencionada do direito urbanístico, ela se interpreta na aparência que o sistema jurídico constrói. A racionalidade do urbanismo na cidade tem que ser buscada na estrutura contraditória do real. A sua força e a sua impotência tem que ser pensada à luz desse processo contraditório. Então, pensar o direito urbanístico hoje, pensar o direito urbanístico no futuro, e até fazer uma revisão da forma jurídica do passado, é fazer uma análise dessa convenção, que a gente chama de direito urbanístico, à luz dessas racionalidades. E pensando em horizontes concretos, né, parar um pouco de imaginar que as nossas cidades poderão ser diferentes se concretizar o projeto fordista da nossa Constituição. Está na hora da gente defender conquistas constitucionais, mas a gente também perceber claramente os limites daquele fordismo constitucional, que é um fordismo patriarcal, é um fordismo branco, é um fordismo machista, é um fordismo que contém todas as características que a nossa crítica conseguiu perceber que precisa ser eliminada. A gente não pode ter nostalgia do desenvolvimentismo que a gente nunca teve, né? Imaginando que a reconstrução das nossas cidades é uma reconstrução à luz da industrialização, à luz dos cânones cinquentistas do direito econômico e do próprio desenvolvimento. A gente tem que pensar como disputar essa racionalidade. O que é o comum? O que atende essas novas aspirações rizomáticas da sociedade que não se confundem com as velhas estruturas do consenso keynesiano-fordista? Eu acho que essa é a plataforma para a gente voltar a disputar o direito urbanístico com uma dogmática crítica, sim, mas essencialmente com uma crítica à velha dogmática do direito urbanístico. Pode ir, professor. Alô. Bom, primeiramente, fora o tema. Segundamente, fica à tarde. Estou bem tranquilo para falar isso. Depois dessa aula maravilhosa do Luiz, acho que o que eu tinha a falar era isso. Tá? Vamos passar para o debate agora. E foi fenomenal. Aprendi muito aqui, Luiz. Foi um prazer estar aqui. Agradeço ao Saju, não é a primeira vez que eu estou aqui, né? Eu já vim outras vezes, sempre sala lotada. Vocês estão de parabéns. E dando de parabéns por essa temática, né? A Hermínia, que é minha mentora acadêmica, a Hermínia Maricato, sempre reclama muito, com toda a razão, que os cursos de direito no Brasil não têm direito urbanístico, né? A não ser como optativo.
Mas agora isso está mudando, está se fortalecendo, porque aqui já tem uma optativa forte agora com o Luiz, que está pegando essa bandeira que é fundamental, né? Para nós, arquitetos urbanistas, essa ponte e a discussão do direito urbanístico nas faculdades de direito, ela é absolutamente fundamental, até mesmo para se repensar o direito urbanístico um pouco nessa perspectiva que o Luiz acabou de colocar aqui. Então é isso. Bom, vamos lá. Tudo bem se eu falar sentado aqui? Não atrapalha, é que eu estou meio... Final do dia, eu estou tão cansado de chegar aqui, eu li churrasco de direito urbanístico. Aí eu falei, pô, o pessoal está animado. Aí quando eles começam, eu falei, curso? Eu falei, não, é curso, vai churrasco. Mas enfim, vamos lá. Essa discussão, eu acho que vários pontos vai ser interessante, porque várias coisas que eu vou falar vão cruzar com alguns aspectos que o professor Massoneto falou. Você reparou que quando eu estava falando, brincando, eu falava Luiz, agora que eu vou citar com o professor Massoneto, que é mais chique, mais condizente com... mas eu acho que eu vou falar várias coisas que vão cruzar, mas vou tentar fazer um recorte mais pelo urbanismo, pelo urbanístico, e aí a gente vai vendo como as duas conversas, na verdade, no final, se parecem em muitas coisas, né? Eu acho que a gente podia, para falar da cidade do capitalismo, a produção capitalista do espaço, que acho que é o tema, né, da aula de hoje, essa primeira aula, a gente poderia começar fazendo uma indagação básica, né, que é o que é a cidade, e tentar fechar uma primeira interpretação sobre o que é esse fenômeno, né, que a gente chama de cidade, fenômeno social, econômico, político, cultural, enfim, que a gente se habituou a ver e já sabe de antemão o que é, mais ou menos, mas talvez precise atentar um pouco mais para entender exatamente do que se trata. Do ponto de vista territorial, econômico, sociológico, além do que o professor já falou, né, sobre a natureza do urbano, e que eu concordo totalmente, não vou repetir, eu acho que para a gente entender um pouco as dadas dentro do capitalismo, a gente precisa entender que a cidade ela se constitui como tal, como base da nossa análise, da nossa interpretação, sobretudo econômica e política, como uma cidade produzida, como um espaço produzido pelo homem, pelos humanos, né? Como um espaço produzido para o abrigo, para a troca comercial, para uma série de coisas, mas enfim, o mais importante disso tudo é que a cidade é produzida. O que significa? Significa que a cidade, ela só é cidade porque há cidade. Eu não sei se eu estou ficando meio confuso, mas vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Se eu pego um terreno no meio do nada, ele não é cidade. Ele não é cidade porque não há cidade, né? O que constitui um lote urbano como sendo um lote dentro da cidade? O fato que esse lote está onde há cidade. O que é haver cidade? É existir um conjunto de infraestruturas, um conjunto de equipamentos, um conjunto físico construído que transforma aquele espaço num espaço no território racionalizado para o uso humano, né? Então, isso aqui é o ter cidade. Eu só falo em cidade a partir do momento que eu tenho isso, senão eu tenho um terreno no campo, eu tenho um sítio no meio do nada, né? Mas a cidade, ela só é cidade se eu tiver esse conjunto, né, de elementos produzidos, né, por nós, e que, vamos dizer, dominam a natureza no sentido de organizar e tornar aquele território funcional para o uso do coletivo, do social, como abrigo, né, sobre a natureza. Como abrigo e, consequentemente, como espaço da atividade humana, o espaço de troca, etc. Né? Isso é importante entender, porque se a gente não entender isso, a gente não entende que a cidade é socialmente produzida. Porque aquilo que constitui a cidade como cidade é um conjunto de infraestruturas e equipamentos que não são produzíveis individualmente. Eu posso ter um terreno muito legal que eu comprei, eu posso brincar no fim de semana de ser bricoleur e fazer lá uma cerca, eu posso fazer umas coisas, mas eu não vou fazer para minha casa uma tubulação de esgoto de 2 metros de diâmetro. Eu não vou fazer uma linha de metrô para chegar mais fácil em casa. Eu não vou fazer, embora nas cidades
do mundo subdesenvolvido isso até se torne realidade, mas a princípio eu não vou levar fiação elétrica, poste de luz, eu não vou fazer todas as coisas, são coisas inacessíveis, impossíveis para o indivíduo enquanto tal. A produção da cidade, ela é sempre coletiva, né? O urbano é um produto do coletivo. É muito difícil, como diz o Csaba Deák da FAO, eu individualizar essa produção, né? Então isso significa dizer que a produção da cidade, ela é, vamos dizer, levada por esta lógica de uma produção coletiva, uma produção social do espaço. O que torna a cidade. Cidade é aquilo que é produzido socialmente por aquele que tem a legitimidade de fazer, que é o ente que tem a legitimidade de fazer, que é o governo, que é o Estado. Certo? Então, daí já se coloca a importância fundamental do Estado, né, como um ente necessário à existência da cidade. Porque esta cidade socialmente produzida, ela é produzida por todos nós, porque todos nós arcamos com os custos dessa produção da cidade, né? Mas quem efetivamente produz e tem a capacidade para produzir, ou pelo menos para direcionar e organizar essa produção, e racionalizar e regulamentar e regular economicamente essa produção, é o Estado, né? Então, e isso é anterior ao capitalismo, né? Os romanos eram o Estado que fazia os aquedutos, que faziam, né? Quer dizer, nas suas diferentes versões e modalidades, de maneira mais privativa, de maneira mais pública, mas ainda assim é um ente coletivo, né, que vai produzir essa infraestrutura. Daí decorre o fato de que quando a gente produz cidade que pode ou não ser diferenciada. Em que sentido? No sentido que, se eu tiver um determinado território e que esse território tiver infraestrutura e equipamentos diferentes em determinados lugares do território, eu vou ter mais cidade em determinados lugares e menos cidade em outros lugares, né? Isso não é uma constatação decorrente de uma lógica econômica, isso é uma realidade possível. Se eu organizo o território e organizo ele em torno de infraestruturas, se eu, por acaso, levar essas infraestruturas, por qualquer que seja a razão, de maneira desigual, eu vou ter várias cidades no mesmo espaço, ou seja, eu vou ter espaços urbanos diferenciados pelo nível de infraestrutura, portanto, de produção social daquele espaço, né, diferenciado entre um e outros, tá certo? Então, na cidade pré-capitalista, isso era muito claro, quer dizer, a cidade se produzia pela força do clero, pela força da nobreza, por que fosse, e absolutamente claramente centralizada nos núcleos de poder, e onde desejava-se que a cidade existisse enquanto cidade, né? A cidade pós-revolução industrial, ela tem mudanças significativas que eu já vou falar, mas ela, sobretudo como um locus da produção, ela torna a necessidade dessa infraestrutura extremamente importante e premente, e aí, evidentemente, que a maneira como se faz essa infraestrutura acaba podendo ser, de fato, diferenciada, né? Essa infraestrutura que é produzida na cidade, socialmente na cidade, que gera uma cidade mais ou menos funcional, é que nós vamos chamar de localizações, né? E as localizações têm um preço. Quer dizer, elas têm um preço decorrente do quanto foi socialmente investido para produzi-las, como qualquer produto do capitalismo, né? Com a diferença de que a cidade tem uma peculiaridade, é que ela está atrelada à terra, que é imóvel, né? Nem pode não vir a ser, né? Mas ela está atrelada à terra, que é uma peculiaridade da cidade, portanto, que pressupõe uma participação do Estado significativa. Mas essa tríade entre Estado, mercado, sociedade, dentro do capitalismo, ela se encontra também na produção da cidade. Isso vale para qualquer produto do capitalismo, mas também para a localização. Porque, por exemplo, um carro ele depende enormemente da presença do Estado, né? Se ele tem redução de IPI, por exemplo, se ele tem determinadas taxações, se ele vai ter variações na sua produtividade, na sua venda e, portanto, na sua performance comercial. Mas, ao mesmo tempo, um carro também, eu posso pagar R$1 milhão para uma Ferrari. Se eu pegar esse Ferrari e botar ela no meu sítio, na Chapada Diamantina, onde eu não consigo chegar, se não que não seja por barco ou uma estrada de terra,
A minha Ferrari não tem a menor utilidade econômica, ela vai se tornar um espaço para eu pôr pote e plantar coisa, porque ela não é um carro, ela só é um carro com todo o seu potencial e o seu fetiche enquanto Ferrari, se eu tiver cidade, se eu tiver rua, asfalto, farol, né? Marronzinho para radar, né? Aí para dar volta no cara da Ferrari que passa a velocidade e tudo mais. Então, ela só se torna efetivamente aquilo que ela é dentro do sistema econômico porque eu tenho cidade, né? Para que ela seja. Então, a intervenção do Estado é fundamental. Quem é que fez essa cidade para poder rodar com ela as estradas, os pedágios e tudo mais, né? Então, as localizações são produtos, né, do capitalismo. E, na verdade, eu posso então ter localizações diferenciadas. Muito bem. Essas localizações, essa veracidade como um produto econômico, socialmente produzido, dentro, como disse muito bem o Luiz, de uma lógica, de uma gramática da oferta, da demanda e do preço, né? Então, eu estabeleço sempre no território disputas por localizações. Eu vou ter disputas por localizações, porque as localizações mais privilegiadas, que são aquelas que unem, normalmente, a melhor condição geográfica ao maior investimento público em infraestruturas, vão ser localizações com maior preço, mais disputadas e mais caras, tá certo? E isso todo mundo é muito fácil de entender, porque que a Oscar Freire tem um preço do metro quadrado centenas e centenas de vezes mais elevado do que o metro quadrado no Jardim da Macedo, né? Porque eu tenho mais cidade, eu tenho mais acessibilidade, eu tenho o corredor de ônibus a Rebouças, agora eu tenho um metrô, eu tenho uma proximidade com a Avenida Brasil, com a Paulista, eu tenho uma encosta agradável da Consolação, muito bem ensolarada, eu tenho um acesso muito rápido ao centro, eu tenho uma série de situações produzidas naquele lugar que fazem daquela localização uma localização muito mais valorizada, portanto com preço muito mais caro, né? Então a cidade, ela é um espaço das disputas, da disputa de classe, e aí então chegamos a um aspecto essencial que o Luiz já colocou, que nesse contexto que eu estou falando, a cidade, evidentemente, vai ser um lugar de diferenciação. Eu acho que foi o termo que você usou, diferenciação socioespacial, né? E como a cidade é produzida dentro da lógica do capital, ela vai ser um espaço da diferenciação de classes. Ela vai ser um locus da própria contradição do capitalismo. As cidades, dentro do capitalismo, elas sempre foram, mas o capitalismo exacerbou, as cidades são, antes de tudo, espaços de conflito. Então aqui temos uma primeira aproximação com o que já foi dito na primeira parte aqui da aula. As cidades são espaços de conflito dentro do capitalismo. Elas reproduzem territorialmente os conflitos da sociedade de classes, elas reproduzem os conflitos entre classes, e evidentemente isso já mostrou o Engels lá naquele livro sobre Manchester, na Revolução Industrial. Os espaços mais privilegiados, logo mais caros, vão ser adquiridos pelos que têm mais poder econômico para adquirir esses espaços, né? Essas localizações, tá certo? Então, eu tenho cidades, normalmente dentro do capitalismo, todas as cidades têm disputa por localizações, tem variações de preço entre seus espaços, né? E uma coisa muito interessante é que essa lógica que eu estou explicando mostra que dentro do capitalismo, o espaço é um produto do capitalismo em si, o que faz com que a cidade e o espaço sejam um produto produzido do capitalismo e sejam um espaço de disputa, porque são também espaço do lucro, da reprodução do capital. Eu produzo, eu vendo, eu reproduzo e eu revendo a localização da cidade como qualquer outro produto dentro do capitalismo. Portanto, a cidade em si é locus da produção e é locus da disputa entre capital e trabalho, da disputa de classe. Tá certo? Então, nesse sentido, os conflitos que chegaram à sociedade capitalista, porque o capitalismo surge de uma contradição muito básica, quer dizer, estabelece uma contradição muito básica, já mostrada lá atrás pelo bom e velho Marx, né? Uma contradição que, na falta de regulação, ele sofre de um problema que ele, por um lado, ele tende permanentemente a rebaixar
o poder aquisitivo da classe trabalhadora, visando a mais-valia e uma melhoria do lucro, mas, por outro lado, ele depende de uma capacidade de consumo generalizado dessa mesma classe trabalhadora para simplesmente fazer aquilo que é necessário para fechar a roda da produção e da reprodução do capital, que é o consumo, a venda. Né? É dinheiro que se transforma em mercadoria e que se transforma em dinheiro novamente com lucro, com mais-valia, que é a fórmula clássica do Marx. Né? Essa contradição do capitalismo, Marx iria servir para que Marx dissesse que o capitalismo tinha um único caminho possível, que era da sua autoimplosão, porque ele não tinha como resistir a uma contradição dos termos, na sua natureza, né? No fato de que ele dependia de uma coisa que não permitia a outra. E, muito claramente, o capitalismo, de fato, pelo período liberal inteiro, primeiro no momento de imposição, no chamado bonapartismo, né, na via prussiana, nos primeiros anos, décadas do pós-revolução industrial, ele se impôs pela força, né, pelo Luiz Napoleão Bonaparte, Haussmann, pelo Bismarck e tudo mais, mas ele ainda assim não conseguiu superar essa contradição e foi navegando nos seus conflitos, né, até chegar no auge da tensão, quando não conseguia mais superar essa contradição, entrou numa forte crise estrutural de subconsumo, que foi a crise da Grande Depressão de 1930. A solução que foi dada para essa crise, e que talvez Marx tivesse vislumbrado, né, pela formação da terceira via, da social-democracia, que o Adam Brzezowski mostra tão bem no livro dele, mas ainda assim talvez não tivesse previsto a força que iria ter aquilo que o Luiz chamou aqui da solução do paradigma keynesiano, né? A introdução do Estado como um ente regulador dessas contradições do capitalismo e que, através da regulação e dos conflitos, das tensões entre o capital e o trabalho, iria conseguir um novo fôlego nos estados do bem-estar social que duraria décadas dentro do capitalismo. Essa intervenção forte estatal, ela se dá em todos os aspectos da economia, inclusive no urbano e na cidade, sendo o urbano e a cidade, como já colocou o Luiz, uma categoria econômica antes de tudo. Então, a regulação estatal keynesiana, ela se dá também como uma regulação da cidade, como uma regulação espacial do território. Uma intervenção do Estado para dizer o que pode e o que não pode fazer, em que sentido? Dentro de uma lógica do Estado do bem-estar social, de eu tentar criar, equalizar, homogeneizar as diferenças de valores, de localizações que há dentro das próprias cidades. E por que o capitalismo keynesiano iria buscar essa equalização? Né? Por um motivo humanitário? Qual seria a razão desse aspecto? A razão desse aspecto está relacionada à crise que eu falei. O momento do pós-1930 e a construção do Estado do bem-estar social nos países do Norte, ele economicamente responde à necessidade do próprio capitalismo, claro que dentro de um processo dialético, dentro de um processo que também incorpora vitórias na luta de classes dos setores trabalhistas e assim por diante, né? Não era só uma boa vontade maquiavélica de um cara com um chapéu americano esfregando as mãos, né? Mas o capitalismo ele estrutura o Estado do bem-estar social, no fundo, para permitir a construção de uma sociedade de consumo de massa, de uma sociedade homogênea e generalizada de consumo de massa, para romper aquela contradição que eu falei e permitir que a massa trabalhadora tivesse condições de consumir aquilo que o próprio sistema produzia. Então, o capitalismo do bem-estar social, ele na verdade é um sistema extremamente disciplinado, rigoroso, concordo totalmente com o que o Luiz falou, extremamente conservador, extremamente machista no papel de gênero do homem produtor, né, e da mulher consumidora. Ele é extremamente violento na castração de qualquer coisa fora do eixo, das minorias e tudo mais, mas ele estabelece um modelo muito forte de produção, que durante 30 anos vai ser depois
rotulado como dos 30 gloriosos, e o capitalismo se expande de maneira fenomenal, mas basicamente que ele faz isso nos países centrais, permitindo uma certa homogeneização e generalização dos ganhos do capital para o conjunto daquela sociedade, para ela se tornar capaz de produzir, por meio da regulação trabalhista, por meio da regulação do salário mínimo, do tempo de trabalho, uma série de coisas que vão permitir que se estabeleça esse modelo. É claro que este modelo se deu às custas de uma internacionalização da divisão do